Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi e nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Pessoal, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe para seus amigos e seus irmãos. Também ative o sininho para todas as notificações para vocês verem os próximos vídeos que vão ser lançados aqui no canal das Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós vamos falar do estudo de hoje, estudo 14, as leis na Bíblia. Mas antes de nós falarmos do assunto das leis na Bíblia, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Repreenda todo o mal. Ajude para a gente fazer somente a tua vontade. Ajude para a gente aprender mais da tua palavra. Me usa, Senhor. E ajude para a gente fazer somente a tua vontade. Perdoe todos os nossos pecados, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E vamos recapitular o que nós estudamos no episódio anterior, que foi falado sobre o juízo. O juízo. Quem é o juiz? É Deus, é Jesus que é o juiz. Vamos lá. Pois sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhãs, a partir de 1844. Cristo, além de intercessor, atua como juiz. As três fases do juízo são investigativo, comprovação, execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Amém. O estudo de hoje é estudo 14. As leis da Bíblia. Leis civis. Regiam a nação de Israel. Regiam a nação de Israel. Não sei o que é isso, regiam a nação de Israel. Depois pesquise na internet, que é regiam a nação de Israel. São as leis de saúde para preservar o bem-estar humano. Leis cerimoniais, sacrifícios e cerimônias que apontavam para a morte de Cristo na cruz foram anuladas com a morte de Cristo. Está em Efésios capítulo 2, verso 15 e Mateus capítulo 27, verso 51. Lei moral, os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus. Sábio, justo, amoroso como é. Deus estabeleceu as leis que regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. O que é aclarar? Aclarar é esclarecer o seu sentido. Aqui é um estudo bíblico bem antigo, então algumas palavras são antigas, por isso que eu não sei de algumas palavras. Como a outra palavra que eu não entendi qual era. Vamos lá na primeira questão. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Êxodo capítulo 21, verso 22, fala das leis civis, leis de proteção para reger a nação de Israel. E na alternativa B, Levítico capítulo 1, verso 4, eu não vou ler por causa do tempo, leis cerimoniais envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário. C. Levítico 11 fala sobre as leis de saúde para felicidade e bem-estar do ser humano. E Êxodo capítulo 20, de 3 a 17, fala da lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como a lei dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo 31, capítulo 18, verso 18. Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos de cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Vamos ver também em Hebreus capítulo 9, verso 1 a 5, a resposta está lá. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, o seu santuário terrestre. Como é feito? Foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães,
que se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava, em Hebreus capítulo 9, verso 1 a 5. Continuando, o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a aliança e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança, e sobre elas os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. O santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo, verdadeiro. O pátio era um lugar reservado para o povo, verdadeiro. O ritual de sacrifício era regido pela lei cerimonial, verdadeiro. Então, o santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo. O pátio era o lugar reservado para o povo. E o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Vamos lá na terceira questão. Com a morte de Cristo, o que ocorria com a lei cerimonial? Vamos marcar verdadeiro ou falso e vamos descobrir a resposta que está lá em Daniel capítulo 9, verso 27 e também está em Efésios capítulo 2, verso 15 e Colossenses capítulo 2, verso 14. Para nós marcarmos verdadeiro ou falso. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, uma metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Está em Daniel capítulo 9, verso 27. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, da forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Está em Efésios capítulo 2, verso 15. Tendo o candelabro o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. Então, com a morte de Cristo, o que ocorria com a lei cerimonial? Continuava em vigor? Falso. Seria cancelada? Verdadeiro. Essa lei nunca existiu? Falso. Vamos lá na quarta questão. A Bíblia nos ensina claramente que diz a lei cerimonial foi abolida na cruz, mas quer dizer da lei dos 10 mandamentos? Muita gente se confunde com isso aí. E a resposta, gente, tá bem na cara. Ó. Mateus capítulo 5, verso 17. Eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir. É o que está dizendo aqui. Precisa nem eu ler aqui, mas eu vou ler aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. E se vocês acharem que eu estou mentindo, pegue suas Bíblias e pegue Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Mas claro que isso, meu filho, você deve estar com cegueira no olho. Você deve estar com areia no olho, só pode, porque uma coisa mais clara que essa, meu filho, tá ruim para você, viu? Tem muita gente que se confunde com isso aí, porque Jesus deixou bem claro, e Jesus sabia o que ia ocorrer no futuro, ele sabia que as pessoas iam entender de forma errada, então isso aí já é bem claro, ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir, amém. Então, o que a Bíblia nos ensina claramente que a cerimonial foi abolida na cruz, que não tem, né? Mas o que quer dizer da lei mas quer dizer a lei dos 10 mandamentos? A resposta nós vimos agora. Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Ele não veio revogar a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir a lei que ele mesmo fez. Amém. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Está em João capítulo 15, verso 10. E em Tiago capítulo 2, verso 10 a 12. Para nós completarmos a frase. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de teu Pai, e no seu amor permaneço. Está em João capítulo 15, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disser, não adulterarás, também ordenou, não matarás,
Ora, se não adulterarás, porém matarás, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Quando você quebra um mandamento, eu já falei em alguns vídeos, eu acho que eu falei em 2 vídeos falando sobre isso. Se você quebra um mandamento, você quebra todos os mandamentos. É o que está dizendo aí. Esse é o verso que fala o que eu falei. E o que eu falo nos vídeos que eu falo, né, aqui. Está reforçando o que eu falei. Então, qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Foi o que Jesus disse, em outras palavras. Sexta questão. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Isso aqui muita gente... é complicado, viu? Não entendo esse povo, não. Porque tem gente que fala que a fé em Cristo anula a obrigação de seguir os mandamentos de Cristo. A resposta está em Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta que Paulo faz. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Está em Romanos capítulo 3, verso 31. Então, quem vier com ladainha falando que a gente não tem a obrigação de guardar os 10 mandamentos, a resposta está em Romanos capítulo 3, verso 31. Então, a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Não, não é anulada, porque está bem claro que Cristo, ele não veio para abolir. E nós vimos nos versos que acabamos de ler, de agora e do outro. Então, a gente tem que obedecer os 10 mandamentos, porque Jesus guardou. Se ele guardou, a gente tem que guardar. Se ele escreveu os 10 mandamentos, a gente tem que guardar. E ponto final. Ele não vai mudar, isso é eterno. Não é à toa que em Isaías 66, verso 23, ele fala que viu novos céus e uma nova terra. E de uma lua nova a outra, guardaremos o sábado a outro. Adoraremos ao Senhor de sábado a outro. Mas claro que isso, a gente vai guardar o sábado eternamente, graças a Deus. E a Bíblia é um tesouro. Se a gente for na onda de pessoas, nós vamos se perder. Então não vá na onda de pessoas dizendo que Jesus veio para abolir a lei, que a gente não precisa mais guardar a lei, porque isso já foi coisa do passado. Ah, vai te... eu não entendo esse povo, não. Só se você tiver... é complicado esse povo que bota a coisa misturando o errado com o profano. Eu não entendo isso, não. As coisas de Deus, a gente tem que levar a sério. A gente não pode acrescentar e nem retirar. Jesus disse que não é para nem retirar e nem acrescentar. Eu já disse em um vídeo que eu postei aqui no canal, falando sobre isso. Vamos lá na sétima questão. O que Jesus espera de seus seguidores? A resposta está em 1 João capítulo 2, verso 6, e também está em 1 João capítulo 5, verso 2 e verso 3. E também está lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, para nós completarmos a frase. Aquele que diz permanecer nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ele quem? Jesus. Está em 1 João capítulo 2, verso 6. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Está em 1 João capítulo 5, verso 13, 2 e 3. De todo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e dar-lhe glória. Que está em Apocalipse que fala disso, mas temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eu me atrapalhei do verso de Apocalipse, que também fala sobre temer a Deus e dar-lhe glória, pois o seu julgamento é agora. Está em Eclesiastes, esse verso que eu acabei de ler, está em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Então, o que Jesus espera de seus seguidores? A suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, de todo ser humano. Quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos, que não são pesados.
Vamos lá na 8ª questão. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Está em Salmo 19, versos 7 a 11. O salmista Davi ele escreve: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Aos simples, os preceitos do Senhor são restos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Continuando. Está correto isso? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces que o mel, e os destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Está em Salmos capítulo 19, versos 7 a 11. Então, quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? A alegria e restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo. Deixa eu deixar isso bem claro. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Está em João capítulo 14, verso 15 e também está em... Eu não estou reconhecendo aqui o verso, eu acho que é... Peraí, viu? Deixa eu dar uma paradinha aqui, pessoal, aqui no vídeo aqui para ver aqui. Eu acho que é... Não é Gênesis, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Vou demorar um pouquinho aqui, é rapidão. Pronto, pessoal, já voltei. Peguei minha Bíblia. Deixa eu ver aqui. Esse negócio aqui do verso. Em Gálatas, pronto. E faz por amor, em Gálatas, capítulo 2, verso 16. E também está lá em Romanos, capítulo 3, verso 31, que fala sobre isso. Então, vamos recapitular o que nós estudamos nesse vídeo, falando das leis na Bíblia. Existem 4 tipos de leis na Bíblia. Primeira, leis civis. Segunda, leis cerimoniais. E terceiras, saudáveis. Essas leis foram escritas por Moisés. O quarto tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedras. Então, isso é o que nós estudamos no episódio de hoje. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguiu os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Foi o que nós aprendemos no episódio de hoje. E que Deus abençoe a todos vocês e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Mas antes de eu encerrar por aqui, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, repreenda todo mal. Obrigado porque o Senhor é bom para conosco. Perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes. Ajude, Senhor, para a gente estudar mais a Tua Palavra. Nos ajude a gente meditar na Tua Palavra de dia e de noite, para nós não sermos enganados pelas pessoas. Porque se a gente não firmar na Tua Palavra, a gente é enganado pelas pessoas. A gente não pode ir na onda das pessoas. A gente tem que seguir o que a Bíblia diz, o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor, que a gente deve guardar os 10 mandamentos, porque é o Senhor que diz. O Senhor disse para a gente guardar os mandamentos e ponto final. Pode vir 1000 pessoas falando que é para guardar outro dia, que o dia do Senhor, a gente não deve ir pela maioria, mas sim pelo que a Bíblia diz, e a gente também somos poucos que guardam
o sábado de forma correta, porque a gente também tem que guardar o sábado de forma correta, de forma coerente, e que a gente faça somente a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer o nosso compromisso de fé. Você aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Você aceita? Você crê que Jesus está te guiando para conhecer toda a verdade? Você quer, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus? Se você quer, que Deus te abençoe e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Até logo. Tchau. E fui.